Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, altcoin subindo. No momento exato que eu gravo este vídeo para você, neste sábado que antecede o fechamento da semana amanhã. Nós vimos SP500 e Nasdaq subirem ontem e isso beneficiou o mercado cripto como um todo. Ontem mesmo falamos acerca do drawdown, a queda na carteira de quem tem altcoins, não realizou lucro, comprou em um determinado ponto e está vivenciando quedas. Falamos exatamente qual é o percentual médio que você poderia considerar na sua carteira se você comprou em dezembro e está neste momento tentando entender se este é um movimento normal ou não. Fizemos questão de apresentar tudo ontem. E hoje eu quero te mostrar projeções. Se você entendeu que a sua carteira tem uma paridade com o Total 3, com o Others, hoje é o dia da gente entender o que a gente pode esperar do mercado para os próximos meses e o que você pode considerar na sua carteira nesses próximos meses também. A gente vai discutir tudo de forma bem detalhada, com base sólida. E é por isso que eu peço a você, fique até o final, pois se você tem altcoins, o conteúdo é vital para você. É claro que antes eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu separei alguns ativos para a gente analisar juntos neste vídeo, mas deixarei os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Que ativo você quer que a gente avalie amanhã? Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista. Nós apresentamos uma visão em relação ao drawdown. Eu vejo que muita gente está preocupada com quedas da carteira que está vivenciando nesses últimos 3 meses. Poxa, eu comprei em dezembro. Eu não vendi, eu cheguei em dezembro, eu comprei tudo e agora eu estou enfrentando uma queda no meu investimento que está me preocupando demais. Eu fiz questão de apresentar ontem uma movimentação que pode facilitar que você entenda se o seu portfólio está de acordo com o Others. O que é o Others? É um market cap do mercado, excluindo o top 10. Então você exclui o Bitcoin e todos os ativos do top 10. Você vai pegar os ativos que são menores, mid caps, gemas, e aí você vai ter este gráfico que traz as indicações do tamanho do mercado. Quem comprou ativos que não são os maiores pode estar sim enfrentando quedas na carteira que no momento são de quase 50% e já chegaram praticamente a 56%. Se você está vivendo isso, a sua carteira de altcoins, não estamos falando de Bitcoin, não estamos falando de quem realizou lucro, nada relacionado a isso. A gente só está falando do drawdown em potencial da sua carteira. Se você está com esta média de drawdown, a sua carteira está se equiparando ao Others. Se a sua carteira está com uma queda menor, provavelmente ela está com um comparativo com o Total 3. E aí a gente puxa aqui, qual é a queda do Total 3 desde o topo? 30%, já chegou a 39%. Se é o caso da sua carteira, ela está espelhando o movimento do Total 3. Eu fiz questão de apresentar isso ontem. Mais uma vez, se você não assistiu, assista ao vídeo de ontem, assim que a gente terminar esse. Eu fiz questão de apresentar isso para que todo mundo possa se nivelar, possa entender o que está acontecendo com os próprios investimentos. E hoje eu quero discutir sobre o potencial. Eu quero que você compreenda. Nada que eu apresentar aqui, neste momento, é uma certeza, é uma garantia, é algo que de fato vai acontecer. Eu quero que você acompanhe o estudo e entenda que a gente tem condicionais para que estes cenários se confirmem. Não adianta nada a gente ficar sonhando com um número e este número não acontecer porque
de fato, determinados movimentos não aconteceram, certo? Então, o que eu quero te apresentar hoje? Projeções. O que a gente entende de projeção para o Total 3, para o Others, para o Bitcoin, para a paridade e a correlação entre Others e Bitcoin, Total 3 e Bitcoin. O que a gente pode esperar? Se a gente entendeu que no dia de ontem a nossa carteira ou a sua carteira pode ter uma equiparação com Total 3 e Others, a gente pode avaliar o que pode acontecer em um movimento de alta. Lembrando que é extremamente importante que você, além de assistir a aula que a gente apresentou ontem, a aula que você está assistindo, é importante que você olhe com muita atenção a aula de caixa detalhado. Ela é extremamente importante. Por quê? É com a aula de caixa detalhado e a aula de caixa infinito que você entende a importância de realizar lucros, a importância de comprar ativos baratos. Por que eu estou te falando isso? Porque quando o mercado estava explodindo, eu estava aqui, inclusive, informando realizações. Eu estava apresentando para os integrantes dos times Prêmio e Desafio, que são 2 grupos fechados que eu possuo, realizações, obviamente, apresentando para eles todo o nível de detalhamento e por quê. Realizei em diversos momentos para ter o caixa para uma eventualidade que, não por uma coincidência, aconteceu. A gente viu correções, o que é natural, e eu venho me aproveitando dessas correções e preços baixos para ir às compras. Quem fez isso pode estar muito bem, bastante positivo no seu portfólio, mesmo diante de quedas como esta. Pode estar próximo do 0 a 0 ou estar com um drawdown muito leve. Isso varia de pessoa para pessoa e de momento para momento. Mas o ponto é, quem está extremamente confortável, e eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, mas é a realidade, quem está extremamente confortável é quem construiu um caixa e agora está aproveitando para comprar. Porque não se engane, a gente vem mostrando principalmente nas 2 últimas semanas, como a gente está com indicações de fundo que podem sim marcar um fundo global para o Bitcoin, que só será testado de novo no bear market. Então, esta tende a ser uma oportunidade, outra palavra que muitos odeiam, mas é também a verdade. A gente vem apresentando ao longo dessas semanas estudos que conversam entre si e tem apresentado que a maior probabilidade é sim que a gente tenha renovações de máximas nas próximas semanas. Pode ser na próxima semana, pode ser daqui a 3 semanas, 5 semanas, mas a maior probabilidade é esta. E se você não está me acompanhando, você está perdendo esse conteúdo. Portanto, eu peço gentilmente, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Entendendo que caixa é importante e o momento, na verdade, o movimento contra-intuitivo é vital, você compra quando ninguém quer e você vende quando todo mundo quer, vamos mostrar exatamente quais são estas projeções. Primeiro, a gente tem que entender sempre o Bitcoin. Por que a gente analisa sempre o Bitcoin? O Bitcoin é extremamente importante porque ele é o farol do mercado cripto. É ele que é o motor, é ele que indica altas e baixas. Se o Bitcoin sobe, todo mundo tende a subir. Se o Bitcoin cai, todo mundo tende a cair. Porque ele é o cara. Então a gente sempre analisa o Bitcoin. E a gente tem visto o Bitcoin, sim, ter correções. No entanto, a gente está vendo uma sustentação em uma faixa extremamente importante. É a área que a gente bateu medo extremo em níveis que não eram alcançados em muito tempo. A gente formou a base de preço mensal, ou seja, a gente atingiu o RSI, que é um índice de força relativa, que é um indicador.
em sobrevenda abaixo de 30, o que marca também uma base de preço, um fundo ascendente. A gente chegou numa área de retração de Fibonacci. Veja, do ponto de vista gráfico, a gente também atingiu um ponto importante. As baleias estão acumulando. Eu poderia ficar aqui trazendo todo o conteúdo das últimas semanas, mas o ponto é, a gente tem aqui um cenário de alta mantida no macro, ou seja, gráfico mensal, gráfico semanal, a gente segue numa tendência de alta com formações de fundos. E eu enxergo por uma série de indicadores gráficos, projeções de Fibonacci, indicadores de fato com médias, o P-Cycle Top, que o Bitcoin tem potencial para atingir uma faixa entre 150 e 200 mil dólares. Eu já venho comentando sobre estes alvos, sobre essas movimentações que a gente tem em potencial há bastante tempo. Porque a gente tem um encontro de informações. E com a oferta e demanda, ou seja, a demanda segue crescente, a oferta em queda livre, isto é plausível. Obviamente, isto vai se acelerar com o Fed cortando a taxa de juros ou informando quando irá cortar a taxa de juros, com o fim do apertamento quantitativo, mas ainda assim a gente está com esta projeção. 150 a 200 mil dólares é o que a gente enxerga, com base sólida. Esse é o primeiro ponto que você deve considerar para avaliar, sim, uma projeção dos seus investimentos. O que é necessário para que a minha carteira suba, para que a minha carteira se recupere, para que a minha carteira acelere? Bitcoin. Se o Bitcoin não sobe, esquece, já era. Não adianta você olhar para o lado. A maior probabilidade é o Bitcoin subir? A maior probabilidade é. Tem certeza? Não existe. É garantia? Não existe. Entenda isso. Você está no mercado de risco. Você não está num mercado de certezas, que, é óbvio, não existe em lugar algum. A única certeza que nós temos é que a vida chega ao fim. Só isso. Essa é a única certeza que a gente tem. Então aqui a gente trabalha com probabilidade, de forma séria, responsável, como adultos, certo? Ninguém vai ficar sonhando aqui. Eu estou falando há 12 minutos. Se você não se inscreveu no canal, eu não acredito. Você está perdendo muita coisa. Vamos seguir. Se a nossa visão é de alta, e é isso que você tem que se perguntar também. A minha visão é de alta? Eu estou analisando e fazendo meu estudo, apresentando para mim mesmo bases sólidas que estão me levando a uma visão com os pés no chão ou não? Se você está com uma visão de queda, esse estudo que eu estou trazendo não tem validade nenhuma. Eu já apresentei a minha visão e o porquê, e você conhece, se acompanhou. Se não acompanhou, assiste os últimos vídeos. Mas o ponto é, você tem que ter uma visão de alta. Não adianta ter uma visão de baixa nesse sentido, certo? Então, projeção, maravilha. Seguimos. Tem um ponto que eu queria trazer que corrobora também um pouco com essa visão de alta. Eu fiz um estudo ontem em que eu peguei o Bitcoin, o SP500 e a Nasdaq. E olha que interessante. Todas as vezes que a gente começa a ver recessão, falar de recessão, pesquisa por recessão, principalmente no Google, vai lá no Google Trends, coloca a recessão desde nos últimos 10 anos. Veja os picos em busca de recessão. Olha só, a gente tem aqui pico, olha só, fundo, fundo, fundo. Pico, passamos muito tempo, fundo, fundo, fundo. Ah, recessão de novo, tá aqui, fundo, fundo, fundo. E olha só, olha o spike, ou seja, a alta nas buscas pelo termo recessão no Google que estão sendo feitas aqui. Nos últimos movimentos de mercado que a gente teve também essa busca elevada por recessão, isso marcou o fundo do mercado.
Isso é curioso. Tem que analisar isso sozinho? Claro que não. A gente nunca faz uma análise sozinha. A gente sempre traz confluências. E essa é mais uma confluência que eu fiz questão de trazer aqui para você. Isso chama a atenção. Peraí, do nada todo mundo começa a falar de recessão? Estranho. Nunca houve uma recessão quando todo mundo estava esperando uma recessão. Uma recessão, ela acontece quando ninguém espera. Então, a maior probabilidade, combinado a uma série de outras avaliações que a gente já fez aqui, é formação de fundo global. Obviamente isso vai acontecer depois que a gente passar dos 96 mil dólares e caminhar para os topos. Essa confirmação de fundo global acontece, obviamente, no rompimento do topo. Mas estamos em uma área importante. Se a nossa visão para o Bitcoin está lá em cima, vamos olhar agora para o portfólio. Se eu enxergo que a minha carteira caiu 30%, caiu 50% ou caiu 20%, vamos correlacionar este movimento com o Total 3 ou com Others, que é o tipo de comparação, na minha humilde opinião, mais palpável para esse momento. E aí a gente tem que olhar a dominância. Veja que a dominância está num topo triplo, ou seja, ela está numa faixa bem importante, bem crítica, e a gente também está fazendo aqui, às vezes, de um padrão de cunha descendente, rompido, teste, reteste, topo duplo aqui, a gente teve topo duplo no passado também, tá? A gente viu este mesmo movimento que estamos vendo aqui antes do início da queda da dominância, e o fato da dominância estar alta nestes níveis deixa as altcoins em relação ao Bitcoin muito mais baratas. Então isso também é extremamente importante. Se a gente olha para o gráfico, seja do Total 3 ou do Others, a gente pode ver que eles estão respeitando a questão prática da análise gráfica. Eles estão respeitando a tendência de alta, estão respeitando o Fibonacci. Ontem mesmo a gente apresentou essa disparidade entre o Total 3 e o Others, em que o Total 3 está um pouco mais forte, porque o Total 3 entende market cap das altcoins sem o Bitcoin e Ethereum. Tá? Então é o market cap total, na verdade, sem o Bitcoin e Ethereum. Ou seja, a gente tem os tops, tem Solana, tem XRP, tem Cardano. Isso traz um peso maior e uma sustentação, obviamente, nesses movimentos de queda. Por isso a gente está vendo uma disparidade. No entanto, a projeção é a mesma para uma movimentação de alta. O que temos que entender? Se o Bitcoin sobe e atinge níveis elevados, a tendência é sim que o mercado de altcoins acompanhe. E o nível de aceleração vai claramente depender do movimento da dominância, que tende a cair. Então o Bitcoin sobe, as altcoins acompanham, e quando a dominância cai agressivamente, e a gente tem uma cunha descendente que foi rompida e está sendo testada, a gente tem uma outra cunha ascendente que tende a fazer um rompimento para baixo, temos um topo triplo, temos no semanal um topo duplo, a gente tem sim indicativos de que a gente pode começar a ver quedas nessa dominância. O que vai impactar diretamente no gráfico do Others BTC e no Total 3 BTC. Vamos detalhar qual que é a linha de raciocínio em relação a estes gráficos. Se eu estou com o Others como comparativo para a minha carteira, estou vendo uma queda hoje, lá de dezembro, de 49%. Ou seja, eu tinha 200 mil, agora eu tenho 100 mil. Estou preocupado. Se eu tenho esta compatibilidade, esse comparativo, posso usar esse comparativo com o Others, eu tenho que olhar para o Others BTC. Por quê? Porque é o seguinte, a sua carteira de altcoins, ela tende a valorizar muito mais se
o Bitcoin subir, se a dominância cair, o que levará o Others BTC, que é a comparação deste Others versus o Bitcoin, o que poderia levar e poderá levar a uma aceleração agressiva da sua carteira acima da valorização do Bitcoin. Vou te explicar exatamente o que a gente está vendo aqui. Se a gente acabar vendo o Bitcoin atingir 150, 180 mil dólares, a dominância cair, quem tem uma carteira com um referencial do Others vai olhar para este gráfico, que é uma cunha descendente, o Others BTC, e avaliar deste ponto, uma vez que a gente tem o Fibonacci, do fundão, tá? Fundão do bear market, ao topo que a gente atingiu em janeiro de 22, bear market completo, vai olhar e vai entender, opa, a gente está numa faixa aqui extrema. Se a gente tiver este rompimento e a gente começar a acelerar, com as projeções em potencial, o Others pode atingir as projeções de Fibonacci, 0,27, 0,618, o que traria aqui 400% de valorização do Others acima da valorização do Bitcoin. Vou explicar de forma bem detalhada. Estamos olhando para o Bitcoin com uma projeção, correto? Esta é a nossa condicional. O Bitcoin precisa subir. Ponto. Tem uma visão de que o Bitcoin vai subir. Maravilha. Se você já está com essa visão, seguiremos daqui. Tem a sua carteira com essa comparação, essa paridade com o Others. Maravilha. Estou com o drawdown ali e tal. O que eu posso esperar se o Bitcoin subir, a dominância cair? Você pode esperar uma valorização do Others versus o Bitcoin. Se a gente coloca uma projeção como esta aqui, o Others pode sim valorizar de 400, na verdade de 250% a 440%, sem loucuras, sem devaneios, acima da valorização do Bitcoin. Isso colocaria uma valorização em potencial neste cenário hipotético de 9, 10 vezes em quem está com uma carteira, neste momento, com base Others. E o mesmo estudo poderia ser feito com o Total 3, que também tem o mesmo desenho. Veja, do fundão até o alto, a gente está usando o Fibonacci. Opa, desculpa, é aqui. A gente está usando o Fibonacci, tá? Então, do fundão até aqui, Fibonacci, a gente tem uma cunha descendente, a última pernada, vale lembrar que lá atrás, no último ciclo, a gente viu uma pernada ultra agressiva quando a dominância começou a cair do Others versus Bitcoin. Então, a gente viu uma valorização maior do que poderia ser considerada neste ciclo, diminishing returns e tudo mais. Eu vejo uma valorização mais menor do que a valorização do último ciclo. Mas ainda assim seria algo impactante. E o mesmo vale para quem está com uma projeção no Total 3. A gente teve lá no passado uma baita de valorização de 400% e a gente poderia sim considerar valorizações neste caso, tá? De 200% a 275% eu já acho plausível em relação à valorização do Bitcoin. Então, quem tem uma carteira que está perdendo aí 30% e tem esta correlação com o Total 3, pode sim considerar um cenário de valorização acima do Bitcoin nessas proporções, que daria 6, 7 vezes aí. Extremamente importante. O que eu estou querendo trazer para você? Não é um vídeo que te coloque com uma visão, vou fazer 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes. Não. É uma análise para te mostrar onde você pode estar. Então você tem que entender onde você está e se você está tendo uma movimentação que condiz com o movimento do Others, que pega os ativos sem o top 10.
Eu estou tendo uma movimentação média que está de acordo? Ah, estou. Você pode avaliar também, já que você está se identificando onde você está com os seus investimentos na sua carteira, os potenciais. Só que isso não é uma regra. E isto, o quê? Essa projeção vai variar. O que a gente está trazendo é só um estudo para você. Eu estou assim, eu estou desta forma, eu posso avaliar isso, eu posso projetar isso. Entendeu? Tudo que eu estou te apresentando demanda um movimento muito específico. Eu estou explicando pausadamente para que ninguém fique com dúvidas. E se você ficar com dúvida, coloca aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo não, nos comentários. Que aí eu posso te explicar. Eu não quero trazer nenhuma informação que seja mal interpretada. Para que estes cenários hipotéticos aconteçam, a gente obviamente precisa de um Bitcoin acelerando, a gente obviamente vai precisar de um Bitcoin dobrando de valor, obviamente a gente vai precisar de um Bitcoin com uma dominância em queda agressiva. As probabilidades mostram isso, mas o mercado é soberano. No entanto, se você não faz a menor ideia de onde você está e onde você pode chegar, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai vender no medo, vai comprar euforia, vai se desesperar, vai ficar descontrolado. Sim, é um fato. Vai fazer operações ultra alavancadas, vai se colocar em uma posição muito difícil. O que eu estou querendo realmente, nestes dois vídeos, o vídeo de ontem e o vídeo de hoje, é te situar. Onde eu estou? O que eu posso esperar se determinado cenário acontecer? Ah, eu posso esperar algo em relação a isso. Deixa eu fazer o meu estudo. É aí que é o importante. Aí é que faz a diferença. Você pega esse estudo e aí você traz isso para você. Beleza, o Luan falou isso, isso e isso. Vamos validar esse estudo. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Será que eu posso aplicar isso à minha conta? Isso aqui, o que eu posso melhorar? De que forma eu posso, então, já que eu estou com um drawdown X e eu tenho caixa, o que eu posso fazer? Quais são as minhas considerações? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar no próximo movimento? Quando tiver um movimento de alta, o que eu vou poder fazer? É justamente este o objetivo. Informar, trazer um estudo e permitir que você possa fazer uma avaliação. Entender se isso é aplicável a você ou não. No final, esse é sempre o meu objetivo. Eu sempre gosto de trabalhar batendo na tecla do conhecimento. Você está vendo a minha linha de raciocínio e você está vendo os meus vídeos, provavelmente. Se não está, já sabe, né? E eu sempre bato no estudo, porque com estudo, com conhecimento, com base sólida, eu consigo tomar decisões que são analíticas. Eu já falei muito sobre planos. Eu não fico tentando adivinhar o que o mercado vai fazer, se o mercado vai subir, o mercado vai cair. Eu trago o histórico, eu me preparo em relação a esses planos, plano A, B, C, D. Eu faço questão de trazer toda uma avaliação que vai se conversando em diversos cenários. Então eu pego e faço um estudo. Esse estudo 1, ele conversa com o estudo 2, ele conversa com o estudo 3, ele conversa com o estudo 4. São indicadores, são informações diferentes que no final tem que me mostrar o mesmo caminho. Então é importante que você tenha esse preparo, é importante que você se planeje, é importante que você entenda onde você está, onde você pode chegar. É vital que você faça a sua avaliação em cima daquilo que a gente está trazendo como base. Porque é aí que as coisas começam a ter um impacto real. Eu quero enfatizar que este não é um vídeo indicando compra, venda. Eu não estou aqui falando que você vai fazer 5, 10, 15, 50 vezes. Eu estou apenas apresentando um estudo mostrando sempre o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, alertas, eu sempre faço questão de trazer isso tudo com base sólida em gráficos, sólida histórica, base histórica,
base em dados on-chain, faz essa análise e aí sim você define os seus investimentos. Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha entendido qual é o meu objetivo com esse vídeo. E se não ficou claro qualquer coisa, por gentileza, me alerte aqui embaixo. Fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo. Combinado? Isso é muito importante. E ainda mais importante para quem quer mergulhar neste mercado e quer realmente investir no próprio conhecimento, para ter base, para ter tranquilidade para tomada de decisão. Se você quiser intensificar os seus estudos e permitir que você possa tomar decisões muito mais lucrativas no final, considere entrar no grupo Premium e grupo do Desafio. Eu sempre falo sobre esses dois grupos e o que a gente entrega neles. Cada uma das minhas metodologias, das minhas análises, dos meus estudos, estratégias, você tem acesso às minhas estratégias de investimento, você tem acesso a cada um dos planos de investimento, semanal, mensal, semestral, macro, você tem acesso à minha carteira, o que eu estou comprando, quando eu estou comprando, o que eu estou vendendo, de que forma eu estou vendendo, por que eu estou comprando, qual é o setor que eu estou investindo, por quê. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base, acesso a todas as minhas operações no mercado futuro e suporte 1 para 1 comigo. Além de N outros conteúdos que com certeza vão te auxiliar, te ajudar nesta jornada. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. E se você chegou até aqui 32 minutos, se você chegar lá no nosso grupo geral, eu já vou te explicar como você faz para participar, e colocar na conversa relativa ao prêmio e desafio o código Bitcoin Bob Esponja, a gente vai entregar um negócio bem bacana para você que está interessado em investir no seu conhecimento. A gente conta com desconto em parceria com a Bybit e você pode aproveitar para saber mais sobre o nosso programa e, obviamente, adquirir. Por onde? Bom, para você adquirir, para você falar com o nosso time, basta você clicar no link da descrição, é o nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ no chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Coloca lá, Bitcoin Bob Esponja. Vai valer a pena e vai ser divertido, porque quem lembra do meu código Bitcoin Bob Esponja sempre acaba se divertindo. E agora, chegamos à parte de análise das nossas amadas altcoins, que neste momento muitas estão sofrendo. A gente tem que tomar cuidado com algumas, tem que olhar com oportunidade, olhos de oportunidade para outras. Mas o mais importante é não compre ativos que estão disparando e estude antes os projetos para tomada de decisão de investimento. Porque quando você não sabe o que você está comprando, compra qualquer coisa, você pode quebrar a cara. Não é qualquer ativo que vai subir neste ciclo de alta em potencial. Vamos começar com o Ethereum, o ativo mais importante quando a gente está falando de altcoins. Por quê? É o maior. A gente tem que olhar para o Ethereum. E eu tenho uma avaliação bem simples em relação ao Ethereum. Se o Ethereum fechar no ponto que nós estamos ou acima, temos algo muito bom para o Ethereum, porque ele sustenta uma faixa de suporte. Se ele começar a perder esta área, fechar 1.800 ou algo do gênero, a maior probabilidade será vermos o Ethereum buscar esta área aqui de $1.500. Então, da mesma forma que eu estou paciente em relação a Solana, eu estarei paciente em relação ao Ethereum. Amanhã nós temos o fechamento semanal, 21 horas horário de Brasília. E ele será extremamente importante. Ethereum fecha nesta área ou acima, isto abre espaço para que Ethereum forme um topo,
fundo ascendente, e aí sim, venha buscar esta área de topo, o que abre para quem é conservador uma oportunidade depois do topo, fundo ascendente. Quem quer aguardar uma definição e ver se o Ethereum fecha abaixo deste ponto, poderá posteriormente comprar nesta área, se a gente tiver esse movimento. Quem é mais agressivo neste momento está considerando o quê? Compras, no entanto, via DCA, Dollar Cost Average, compras escalonadas. Então, para quem tem um perfil mais agressivo, talvez isso possa fazer sentido. Lembrando sempre, você tem que ter uma visão bullish para o mercado e entender que se o Bitcoin cai, Ethereum também vai cair. Seguindo, Render. Render está em um movimento muito bacana que era o que a gente esperava ou espera, ou que poderia ser interessante em Ethereum. Por quê? Olha só, a gente teve a queda, um movimento, oh meu Deus, vamos para o buraco, e o mercado está rejeitando. Então a gente chegou lá em 2,50 e agora está em 3,25. Se Render fechar esta semana desta forma, temos um joinha para Render, que abre espaços de uma forma muito mais plausível, que Render faça um topo, um fundo ascendente, e aí sim abra caminho para buscar faixas superiores. Então este fechamento aqui vai ser bem importante. Mas se a gente fechar um ponto um pouco mais abaixo, não tem problema. Você poderá, com um perfil agressivo, fazer um DCA nesta área, mas a sustentação deste ponto aqui, 2,50, será vital para a Render. Abaixo deste ponto, teria que aguardar, porque aí a gente vai olhar para faixas de 1,80, algo bem mais extremo. Mas ainda é cedo para a gente chamar a atenção para este cenário. Fechamento semanal, mais uma vez, vai ser importante. Não quero esperar o fechamento semanal. O DCA, compras escalonadas, acabam ajudando para quem não quer aguardar nesse momento. FET. Olha só, a gente teve a perda de um suporte muito importante. Lá atrás, a gente perdeu a linha de tendência de alta. Fez um pivôzão de baixa e atingiu um ponto bem crítico, que se sustentou e está trazendo uma rejeição. Se a gente puxa o Fibonacci lá de baixo mesmo, até o topo, a gente está numa área abaixo do que a gente chama de Golden Pocket, a área de ouro de Fibonacci. No entanto, isso não impede que o ativo suba nem nada do gênero. A gente está num preço, inclusive, muito competitivo para FET. O que é necessário para que a gente veja uma valorização com uma maior probabilidade? FET tem que enfrentar este ponto de resistência aqui, ó, a faixa de resistência de 0,85. Acelerar, testar, rejeitar, e aí sim a gente abre espaço para mais valorizações. O conservador está aqui, o ultraconservador. O cara que é mais conservador, mas ainda tem um perfilzinho agressivo, ele vai querer uma aceleração abaixo deste ponto, um fundo ascendente, e aí sim ele vai comprar. E o agressivo, ou ultra agressivo, ele vai comprar a partir desse ponto, de olho na saída desta área aqui, 0,40 cents, um DCA. Este seria o cenário para quem é agressivo. Obviamente, você tem que ter uma visão de alta para o ativo. O mesmo vale para ICP, é a mesma coisa, só que ICP tem algo que é mais interessante. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, esta cunha descendente, ela foi rompida, acelerou, invalidou, testou, rejeitou, porrada para baixo. Porrada para baixo nos levou a uma faixa de suporte resistência intermediário, mas ainda estamos testando esta linha de tendência de baixa e estamos vendo rejeições, o que é importante. Eu não compraria agora. Eu acho que este ponto aqui, para quem quer gatilho gráfico, não é o melhor. Ah não, eu não quero gatilho gráfico e eu tenho um perfil agressivo, Dollar Cost Average, DCA. Quem é conservador, aguardar rompimento desta resistência, tá, em 6,75, 7 dólares, e aí sim, em um teste, comprar
o ativo se você enxerga, obviamente, uma visão de alta. Radium, acho que é Radium mesmo, Radium, mesmíssima coisa, mesmo movimento, conservador, agressivo, DCA. Qual que é a faixa para pular fora? Em Radium, 1,40. Litecoin, está numa faixa interessante, acumulando. Enquanto sustentar esse ponto aqui, está saudável. Por quê? Porque ele teve o seu rompimento da cunha, voltou, formou um fundo, acelerou bastante, começou a corrigir, bateu em 618, voltou. Então a gente está meio que num padrão de equilíbrio. A gente pode voltar para essa área, corrigir aqui, começar numa acumulação e aí sim, se o mercado tiver uma tendência de alta para as próximas semanas e meses, ele poderá romper para cima. Qualquer faixa ainda neste ponto é oportuna porque a gente está encostando no 618 e aqui tem uma faixa de suporte importante. Então, esta área limite, na minha humilde opinião, $78 para manutenção do movimento mais saudável em relação a Litecoin. ENA, não gosto desse movimento de ENA. Nossa, como se o mercado se importasse com isso. Não é verdade? O mercado não está nem aí, mas o fato é, ENA está com uma demonstração interessante. Olha, rejeição, uma outra semana rejeição, outra semana rejeição, outra semana rejeição. Essa semana não está legal. Por quê? Porque ele está fechando potencialmente abaixo deste ponto aqui, ó, desta linha, vamos colocar em verde, desta linha verde, que é uma área limite de manutenção de uma área de retração de ouro de Fibonacci. Por quê? Se a gente perde isso daqui, naturalmente, a gente vai buscar 0,32, 0,30 com uma maior probabilidade. Então você tem que ficar de olho nisto, tá? Aguardar o fechamento da semana amanhã, 21 horas horário de Brasília, e aí sim olhar para o movimento que pode sim levar para esta próxima faixa, 0,32, 0,30, entre 0,30 e 0,32. Uma faixa ainda mais baixa que o ponto que nós estamos, quase 20% aí. Eu olharia com mais carinho para um movimento de rompimento, teste e aí sim aceleração, tá? A AVE, estamos em um ponto de suporte e resistência. A AVE é um dos ativos que está mais saudável, ele teve uma pernada muito agressiva, não devolveu todo o movimento. Obviamente a gente vê correções. Eu realizei a AVE em $371, mostrei aqui e estou de olho no potencial de AVE nesta movimentação de correção. Se a gente usa o último fundo ascendente, você vê que a gente está em uma área limite do Golden Pocket, mas ainda temos suporte, resistência, ainda está numa área saudável. Se a gente puxa para aquele fundão, aí a gente tem caminho até essa área de $130, tranquilo, sem pressa. Se a gente perder esse ponto, vejo pontos plausíveis perto dos $125, sim. Tá? Porque aí a gente vai olhar para um movimento mais macro e ainda assim o mercado se manterá saudável, na minha humilde opinião. Então fique de olho, embora a gente já possa encarar um ponto de compra para aquele que enxerga a AVE com um belíssimo potencial e tem o perfil agressivo. Ah, eu tenho perfil agressivo, um DCA pode fazer sentido. Eu tenho perfil conservador, quer esperar, neste caso, alta, fundo ascendente, e aí sim você irá às compras. Tá? Então o conservador nunca vai pegar o que a gente chama da faca caindo. Ah, tá corrigindo. Vai aguardar a correção encerrar, formar topo, formar fundo ascendente, e aí sim vai entrar. Magic, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. A gente olha para este ponto aqui, né? Vamos lá. Eu vou olhar para isso aqui, ó. Eu vou colocar um range bem grande, mas é isso. A gente teve o início de Magic, fundo, perdeu. Começou a formar um fundo mais baixo, recuperou. Fundo, oh não, foi, ah não, agora é pivô de baixa, derreteu. Eu não vejo qualquer cenário de compra para quem tem um perfil meramente moderado agressivo, conservador, então nem se fala, para
comprar. Só o ultra agressivo com uma visão ultra bullish para o projeto que vai considerar compras aqui com saídas neste ponto, tá? Mas eu olharia para isso aqui. Tem que ter uma recuperação agressiva e aí uma correção para formar um fundo ascendente. Ah, não, mas não poderia ter uma formação de um fundo ascendente numa área menos elevada? Formar isso aqui? Olha, poderia. Mas eu acho que fica muito perigoso. Por quê? Porque isso aqui é um paredão de resistência. Isto aqui poderia acontecer, quer ver? Ó? Forma topo, fundo ascendente, vai lá, opa, enganou todo mundo. Entendeu? E aqui a gente monta uma cunha ascendente, padrão que rompe para baixo. E aí você compra aqui, e aí você cai numa armadilha aqui, ele bate nesse paredão, te engana e te leva lá para baixo. Isso aqui é algo que a gente tem que ter cuidado demais para não se enganar, tá? Então, somente acima deste ponto de 0,40 cents, tem que subir bastante, tem que mais do que dobrar, é que ficaria plausível uma compra, tá? Então, vou colocar aqui, ó, é isso aqui. Só assim, eu vou deixar aqui. Então, eu não faria compras abaixo desta área, faria compras, se eu quisesse comprar esse ativo com um perfil mais conservador, tá? Estudando o projeto, o projeto é maravilhoso, legal e tal, vou olhar para este ponto aqui, acima de 0,40. E cookie, olha, quem tá com cookie tem que ficar atento a este suporte aqui, 0,13. Perdeu 0,13, amiguinho, não tem fundo, tá? Não tem mais nenhuma informação. Estou usando o gráfico da Binance, não sei se é o que tem mais informação. Deixa eu ver se tem da Gate. A Gate costuma ter... Ah, legal, a Gate tem informação, mas também é o mesmo, tá? Se perder o fundo, não vai ficar legal não. Se perder esse fundo aí atual, e aí Gate, não vai carregar? Bom, resumidamente, tá num fundo muito importante, se perder este fundo a gente vai buscar, não tem nem suporte. Tá aqui, ó. Se perder esse fundo aqui, não tem suporte, tá? E aí o movimento tá em aberto, não tem o que falar, não tem o que discutir. Eu olharia atentamente para esse suporte no gráfico diário, se ele não sustentar, acabou. Luan, acho que vai valorizar muito e tudo mais. Tudo bem, você que tem um perfil agressivo, é aqui que você faz o seu DCA, porque aqui é o melhor risco, tá? Saindo nestas áreas com potencial retorno. E quem é conservador precisa disso aqui, tá? Uma pernada real de força e um fundo ascendente. Sem isso, na minha humilde opinião, pode ser extremamente perigoso. Maravilha? Mais uma vez, eu peço a você, teve dúvida, qualquer dúvida de interpretação, coloca aqui a sua dúvida. Quer investir no seu conhecimento de verdade? Conhecimento. Conhecimento é poder, poder se transforma em dinheiro. Prêmio e desafio. Quer informações, quer receber as atualizações que o Luan coloca? Vai lá no grupo geral, o link está na descrição do vídeo. É gratuito, tem muita informação bacana para você. Tá com as altcoins? Caramba, deixa eu analisar, deixa eu olhar, deixa eu entender. Será que a minha conta tá com alguma paridade? Eu posso correlacionar o meu portfólio com o Others, com o Total 3? Não, nenhum desses dois. Não, eu realizei lucro. Não, eu estou comprando agora, estou melhorando a minha situação. Maravilha. Estuda, avalia, com cuidado, faz o dever de casa. Porque a gente está numa tendência de alta e o mercado é contraintuitivo. Então, a tendência é a gente continuar nesse movimento macro e as oportunidades que são as melhores, elas aparecem quando ninguém quer comprar. Mas lembre-se, não é qualquer ativo que vai subir. Preste muita atenção nisso. Eu quero ficar à sua disposição e desejar a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.